é diferente você ser o gestor, ser o responsável da porra toda. É diferente. Se tu é um diretor, gerente, quer que seja, É diferente tem de ser muita fundador. preocupação, mas Seu fundador e o sono é diferente do fundador. O fundador não tem sono, porra. É isso que eu te falo, que sono. O fundador não tem sono. Sabia o que era dorme sono. acordado, né? Sabia o que era sono. É igual filho. Não tem sono. Uhum. Sabia o que era sono antes, mas não tem. O nível muda. A responsabilidade muda. Tu sabes que a quantidade de pessoas e famílias que dependem da tua atuação, isso faz com que tu repense muitas e muitas coisas. Pelo menos deveria. Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando o primeiro episódio, nesse episódio de estreia do podcast Gestão na Prática, né? É um projeto novo da Singular Consultoria. A gente está dividindo essa apresentação aqui com o nosso co-host, o Andrew Brito. Deixar ele se apresentar. Fala, pessoal. Obrigado, Luiz, pelo convite. Vai ser um prazer estar fazendo parte desse projeto e levando o conteúdo de gestão na prática para a nossa região e para o nosso estado. Obrigado pelo convite. E também, né, apresentando rapidamente, sou Luiz Melo, fundador da Singular Consultoria. E nós temos nesse episódio de estreia 2 convidados super especiais, né? 2 grandes empreendedores daqui da nossa região e que são advogados e hoje estão à frente de uma grande rede de varejo do segmento de material de construção, né? Que em 7 anos já atingiram esse marco aí de 4 lojas. E a gente vai saber um pouco dessa história, né? Então, o que 2 advogados, né, decidiram abrir mão aí da advocacia para estar hoje empreendendo no segmento de material de construção. Vou passar a palavra para eles, também deixar que eles se apresentem. Mauro Rodrigues e Marcelo Rodrigues, sejam muito bem-vindos. Bem, prazer, Luiz, prazer, Andrew. É com muita satisfação que a gente está aqui hoje para grande estreia do podcast e espero que a gente consiga passar conhecimento, histórias boas para quem está nos vendo e escutando. Eu me chamo Mauro Rodrigues, como você falou. Estou à frente, junto com o Marcelo, que é meu irmão, da Milano Materiais de Construção. Atuamos no varejo de material de construção e em 7 anos conseguimos conquistar 4 lojas, 3 em Belém, 1 em Ananindeua. E a nossa meta é que até 2028 a gente esteja o dobro de tamanho com 8 lojas. Show, bacana. Bom dia, eu sou o Marcelo, né, como vocês já falaram. Também estou à frente da empresa lá com o meu irmão. E estamos aqui para esclarecer o que vocês quiserem saber, enfim, ajudar, né? Show. Obrigado. Antes da nossa primeira pergunta, queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, o Moage Café, o melhor café que a gente tem hoje na cidade. Tem 2 unidades dentro da Deepway, na municipalidade e na Diogo Moya. E também a Terra Santa, brindes corporativos, né, que fez essa caneca muito bonita para cá, para o nosso podcast. E trabalha aí com vários brindes corporativos. Tá bom? Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, antes de entrar aqui na história de vocês, é quando a gente fala a palavra gestão. Vocês pensam em gestão, qual a primeira palavra que vem à mente de vocês? Primeira palavra. Vamos lá, resumir gestão em uma palavra já é um desafio, mas diante do que a gente faz todos os dias, a primeira palavra que vem é pessoas. Então, acredito que isso resume de uma forma, vamos dizer, muito breve e simples o que é a gestão. A gente atua diariamente, o Luiz, para quem não sabe, é consultor da Milano, através da Singular. Já está na Milano há mais ou menos uns 5 anos, Luiz. Isso. Mais ou menos 5 anos.
E com a Singular, a gente desenha muito processo, bate muito processo, estratégia, mas nada funciona sem pessoas. E cada vez mais a gente consegue identificar que as pessoas certas, nos lugares certos, esse é um pouco de jargão que eu estou falando, é repetitivo, mas é o que realmente faz a diferença. Então, para resumir numa palavra, eu resumiria em pessoas. Legal. Quando a gente fala de gestão, o que me vem na cabeça é uma palavra assim, organização ou planejamento, sei lá. Porque no meu ponto de vista não dá pra gente entrar na empresa sem saber o que vai fazer. Uhum. Então a gente tem que planejar. E quando eu digo planejar, planejar o teu dia, planejar a tua semana, o teu mês e o teu ano, e os teus próximos 5 anos, 10 anos, enfim. Tudo tem o seu tempo certo. Então, quando falo em gestão, eu acho que é isso. É você saber o que você está fazendo e o que você vai fazer. Acho que, resumindo, seria isso. Bacana. E o Mauro até comentou, né, que é o jargão, mas muitas vezes o jargão, muitas vezes o básico que a gente lê, que a gente ouve, que a gente escuta, mas que executar no dia a dia, muitas vezes a gente acaba não fazendo da melhor maneira. Né? Luiz, pegando esse gancho, acho que a gente tem que sempre pensar que o óbvio precisa ser dito, né? E até quando a gente fala de pessoas, gestão parte de pessoas, embora você possa ter processos e tecnologia, o epicentro, a base é ter pessoas ali que entendam a importância de ter gestão, seja organizacional e também a pessoal, né? Ou seja, saber lidar com a sua rotina, com os seus processos, e a gente sabe que tem o ambiente de casa, o ambiente corporativo, e gerir bem essas duas esferas faz com que você tenha bons resultados, né? Seja conduzindo uma empresa, né? Ou seja, uma empresa em expansão, crescimento, e também departamentos e áreas. Assim, isso é uma lição também que vale para os líderes e para os gestores, né? Que estão ali distribuídos em uma empresa. Então, a gente tem que reforçar às vezes o óbvio, né? E também dar o exemplo, como você falou, olhar para pessoas e também olhar a gestão não só diária ali, semanal, mas a médio e longo prazo, que a gente olha muitas vezes o curto prazo ou sai de casa e não sabe nem o que vai fazer, se tem uma reunião estratégica, se tem uma agenda para cumprir com o cliente ou com uma liderança. Bacana. Mas bora para a primeira pergunta da história de vocês. Bora. Tá? Como que vocês formaram ali a advocacia, tiraram o OAB, chegaram a atuar, né? Tomaram essa decisão de largar essa carreira aí na advocacia e empreender no segmento de material de construção? Vou começar, porque o start foi meu. Foi teu? Eu tenho que começar. Marcelo já era advogado, Marcelo é mais velho que eu, e já tinha um escritório de advocacia. E eu era estudante de direito e sempre estagiei desde do primeiro ano, desde o segundo período já estagiei. E nesse momento ali, no 5º ano de direito, eu estagiava no escritório, o Silveira Tias, os sócios são amigos nossos, mais o Juarez e o Ricardo. E eu já namorava com a Laís, que é a minha esposa hoje, e a gente planejando a vida, sempre dividi com ela, e eu tinha na cabeça me tornar advogado e trabalhar no escritório com o Marcelo. Segui uma carreira acadêmica de mestrado, doutorado, dando aula. E aí eu pude refletir com ela e ela falou assim, pensa bem se é isso que realmente tu queres ou se tu quer empreender, se tu quer estar na vida comercial, empresarial, seguindo, analisa, tu tens como exemplo a vida do teu pai e tu tens ali o que tu estás fazendo hoje, que é na advocacia. E aí eu me lembro bem essa cena, a gente estava no carro e eu pude refletir depois e comecei a analisar, né?
Então, agradeço, meu amor, muito obrigado, nada contra o direito, mas eu sou muito mais realizado na vida empresarial. Esse corte a lei vai fazer, vai colocar no Instagram. Vai, eu tenho que agradecer, ela me ajudou, você me ajuda sempre. Então, pude refletir que realmente o que fazia sentido para mim naquele momento era trilhar o caminho do varejo, do comércio, da empresa. Para quem não sabe, meu pai é um dos sócios da Uplima, então tive essa conversa com ele, chamei ele, minha mãe, falei, olha, vou finalizar o curso de Direito, obviamente, vou tirar minha OAB, já estava ali pelo 5º período, como eu falei para vocês, mas quero ir pro ramo diferente hoje do que eu estou. E o papai sempre foi muito tranquilo, ele nunca fez nenhum tipo de imposição. E tanto é que ele deixou sempre a gente muito solto para escolher. E isso fez com que a gente, Marcelo se tornou advogado, eu poderia vir a ser advogado e ele nunca colocou nenhum tipo de imposição, nem ele, nem a mamãe. E então aí eu pedi para sair do escritório de advocacia, passei a estudar para a OAB, ficou lá uns 3, 4 meses, que era fim de curso, TCC, OAB. Finalizei, passei na OAB e fui começar a trabalhar com ele lá na Uplima. Então, daí iniciou a relação direta mesmo com o varejo de material de construção. Por quê? Lá atrás, quando criança, e a Uplima é algo que construído pelo meu avô, que hoje faz a gestão, é meu pai, junto com irmão e irmãs, e uma série de funcionários também, obviamente. E então a minha infância, a minha vida toda foi indo lá, frequentando, às vezes em férias passava 2, 3 dias trabalhando lá, atuava por lá. Mas diretamente mesmo, trabalhando, foi nesse período já na finalização do curso e iniciando já com OAB, mas sem, no caso, só de corrigir, Luiz, eu não cheguei a advogar com OAB. Entendi. Então, eu saí do estágio, tirei a OAB e já fui trabalhar na Uplima, entendeu? Entendi. Aí, o que quando eu comecei a trabalhar logo, eu senti. Aí eu falei, porra, eu tenho uma experiência de advocacia e tenho conhecimento nessa área. Então, logo no início, comecei a sentir falta ali de conhecimentos básicos. Aí fui fazer um MBA na FGV. Na época, tinha ali perto do Pátio Belém, né? Aí fiz gestão e marketing lá. Então, aí tenho um MBA na FGV, gestão e marketing, que me fez dar um pouco de base para aquilo que eu não tinha. E o direito dá bastante base, mas outras coisas que são, vamos dizer assim, primordiais na administração, a gente, no curso de Direito, pega uma matéria, e rapidamente. Então, resumindo, essa história, acredito que tenha dado para responder a pergunta. E aí, se você ganhou experiência no Uplima, também ali no curso da FGV. A história é longa, tu quer que eu... Senão o Marcelo não vai falar. E como que chegou no Marcelo, decidiram, não, tá na hora de... Não, então, aí iniciei... Sair do escritório, iniciei, estou na Uplima, trabalhando Passou lá. quantos anos lá no Uplima? Na Uplima, trabalhei lá, deixa eu pensar aqui, acho que uns 10 anos. Caramba. 10 anos. E aí o papai sempre teve como estratégia, quando eu cheguei lá, ele me botou em todos os departamentos. Então, eu, num primeiro momento, cheguei, ele me botou na área de vendas. Então, eu ficava na área de vendas. Depois, ele me botou na área de contabilidade. Então, fui lá para a área de contabilidade, que tem uma parte interna lá. Depois, ele me botou na parte de entrada de notas. Então,
Fiquei lá na parte de entrada de notas. Ficava lá perto, era dentro do depósito. Depois... o clima dentro da loja matriz, ela é departamentalizada. Então, aí foi me botando em áreas diferentes. Então, primeiro, aí na vendas eu fiquei na área de material de construção, depois ele me botou na ferramenta, depois me botou no material elétrico, lustre, depois me botou no piso. Então, basicamente, aí acredito que em 1, 2 anos eu pude andar e vivenciar a loja como um todo. Bacana. Para depois atuar mais nas compras juntamente com ele, porque ele faz financeiro, mas ele tem uma carteira de compras com ele também. Então, eu atuava na compra junto com ele, junto com determinado momento com outros sócios, mas para chegar lá eu tive que fazer esse caminho e que eu considero que foi muito importante, porque eu consegui viver certas coisas e ter tomada de decisão que eu tenho hoje em função desse caminho que eu vivi. Vem coisa lá da época de estágio, porque fui estagiário, então o estágio, querendo ou não, é a base da pirâmide, de alguma forma. É você estar tendo acesso e iniciando ali a vida corporativa de algum jeito. Então, isso carrego muito também nas minhas decisões. E essa andança também dentro da empresa, mesmo sendo uma empresa familiar, você foi colocado para atuar da forma como precisa o cargo e iria atuar. Isso eu acho que é muito importante aqui também, aí dando um gancho para quem tem empresa familiar, que pensa em como vai colocar o seu filho, o sucessor, o que quer que seja, ali dentro da corporação. Acredito que essa estratégia de andar por dentro da empresa, vivenciar várias situações para depois chegar em nível de tomar de decisão, é uma estratégia muito acertada. Pô, legal. E Marcelo, como é que chegou esse convite aí, essa proposta de... Tu já estava no escritório ainda quando veio essa proposta? No meu caso, né, eu sou um pouquinho mais velho que o Mauro, né, não precisa... Fala a idade aqui. Deixa quieto. Esse espaço temporal, eu sou um pouquinho só mais velho que ele, né. Mas, enfim, eu também ingressei na área jurídica, me formei... Eu considero que me formei muito cedo, né? 22 anos eu estava formado. Durante a faculdade, eu também estagiei no escritório lá no Silveira-Tias, grandes amigos nossos, até hoje, né? Lá aprendi muita coisa e quando terminou... Ainda advoguei por lá um tempo e depois cheguei a montar um escritório com 2 sócios, também muito queridos, que tenho contato até hoje, enfim. Mas, e fomos, né? Enfim, batalhando ali. Nessa época eu era, como eu disse, muito novo, solteiro e vida que segue, né? E... sempre achei, assim, muito complicado você fazer as coisas sozinho. A figura do sócio, ela é importante. Verdade. Tomada de decisão, apoio, né? Você não consegue fazer tudo sozinho. Enfim, então... E nessas alturas, eu com o meu escritório, o Mauro estava na faculdade, né? Fazendo a mesma faculdade que eu. Qual era o plano? Obviamente, ele ia ingressar ali. Entretanto, eu também via o seguinte, não tem como negar, né, que, tu aprende coisa na rua, na faculdade, mas grande aprendizado está na tua casa, né? Em todos os sentidos, desde educação, como você vai tratar as pessoas, e lá na nossa casa eu só escutava falar em material de construção. Não tinha outra conversa no jantar, né? E não tinha. E se eu quisesse, de repente... Quando eu tentava falar alguma coisa da minha vida, do que tinha acontecido no meu dia, no meu escritório, ninguém entendia nada. Porque como é que eu vou falar juridiquês com meu pai e com minha mãe, que nunca fizeram isso? Então, enfim,
tava nessa, mas o Mauro estudando. Aí, quando de fato ele enviesou para essa área aí, eu digo, então deixa eu pensar aqui também. Nesse negócio eu acabei fazendo mais ou menos a mesma coisa. Eu fui para o Plima, né? O escritório lá eu pedi para sair, o pessoal continuou tocando lá e fui para o Plima com meu pai. Aí essa parte que o Mauro falou, aconteceu a mesma coisa comigo. Fui rodando por aí, entrada de nota financeiro, fiscal, que é muito importante também. E volto a dizer, meu pai sempre disse, né? Qualquer aprendizado, seja ele qual for, sempre vai ser para alguma coisa. É muito importante. E, às vezes, eu deparava com situações assim que o meu pai falava assim, eu vou fazer isso. Eu digo, não, pai, mas eu acho que é melhor assim, por causa que na faculdade, no escritório... Então, sempre, né? Eu dava umas opiniões lá que ele talvez nunca tivesse, né? Uhum. Mas aí, voltando para a parte de material de construção, eu rodei por lá, aprendi bastante coisa. No final, eu estava no departamento de compras, né? Ajudando lá o meu pai, porque, como o Mauro falou, ele faz muito financeiro, mas ao mesmo tempo ele é responsável por um departamento, e aí eu fazia essa parte de compras no departamento dele. Aí a gente foi crescendo, se desenvolvendo, tal, até que aí foi o começo da carreira solo mesmo, mas isso a gente ainda pode falar ali para frente, quando a gente resolveu abrir uma distribuição. Aí tem uma linha temporal. Vamos botar uma linha temporal. Então Mauro finaliza sua faculdade de Direito, entra na Uplima, tá? Isso ali 2005, eu acho que é por aí, tá? Depois de 2 anos, Marcelo também entra na Uplima, tá? E aí a gente começou a trabalhar juntos, efetivamente, de alguma forma. E ficamos algum tempo lá. Quando foi 2012, a gente montou um projeto para abrir uma distribuidora de tintas, principalmente Coral, era o carro-chefe da distribuição. Aí a gente abriu em Marituba e mais alguns produtos agregados. Nesse momento a gente ainda se dividiu. Então a gente continua atuando na Uplima e também na distribuidora. E aí, como o Marcelo falou, na distribuidora iniciamos a carreira solo, eu e ele. E aí a gente pôde começar a entender o que é realmente a gestão completa de uma empresa. Tá? Esse é um ponto. Tem muita coisa para ser falado aí, tá? Aí vou terminar só a linha temporal. Depois tu faz tua pergunta, que eu já sei que tu quer fazer. E depois de 2012, a gente ficou 5 anos nessa situação, tá? E vendo como iria crescer. Que a ideia é desenvolver essa distribuidora para se tornar um player grande e se desligar da Uplima e ficar só na distribuidora, que era a Triunfo. Só que o que aconteceu? O sangue do varejo ele floresceu mais forte. Então, meio que determinados passos que a gente tinha que fazer para a distribuição caía no varejo. Então a gente entendeu. A gente é do varejo, porra. Não tem por que se enganar com distribuição. Distribuição é muito bom. O Luiz tem clientes, distribuidores, mas ele é diferente do varejo. O time é diferente, as negociações, a tomada de decisão, a escolha, a atuação na prática, ela é diferente. Então a gente falou, não, a gente é do varejo mesmo. E aí, em 2017, a gente abre a Milano, a primeira, no Jurunas, na Roberto Camelier, esquina com a Caripunas. E aí, realmente, a gente sai da Uplima e foco total na Milano, eu e Marcelo.
E aí começa a história até hoje, do que a gente vem construindo e vem desenvolvendo e vem atuando e fazendo muita coisa ali. E Luiz, curiosidade também, que a gente está no ponto de história. Por que a escolha do bairro do Jurunas para a primeira unidade? Tá, vamos lá. A gente começou a fazer uma análise e pesquisar locais. Onde a gente vai abrir a primeira loja E Marituba, a cooperação e distribuição continuava? Tá. Encerrou? Bem, não, continuou. Marituba continuou. Com outro nome e outra marca. Era Triunfo lá, continuou. Marituba, a gente atuando. Até hoje a gente atende para o interior do estado, mais voltado para a parte de Ilhas, Marajó. É um mercado que segue consumindo com a gente criou relacionamento com clientes, então eles continuam comprando com a gente. E aí a gente entendeu, não, vamos fazer nossa loja e vamos entrar realmente cara no varejo. E aí a gente começou a analisar onde é que a gente vai botar, como é que a gente vai fazer. E a gente entendeu, bem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um ponto que a gente consiga fazer uma loja e que seja a primeira ideia foi assim, que seja um home center de bairro e que traga as soluções para ali as pessoas, principalmente as pessoas do bairro próximo, que seja uma solução de fácil acesso, então teria que ter estacionamento, seja agradável, então teria que ter uma loja bem pensada, bem organizada com layout, com gôndolas, enfim. Até porque, só um parênteses, muito bairro, ele tem lojas, mas não tão bem organizadas, né? Aquelas pequenas lojas de material de construção. Sim. Que enfim, você não tem ali nem como a rua para ir escolhendo os itens, um checkout organizado. A gente classifica dentro do mercado as instâncias. Então, não sei se vocês conhecem assim esse conceito. Então, instância seria mais ou menos esse modelo, que é o quê? Que cuida mais do básico, que o foco mais é areia, cimento, tijolo, e vai ter um pouco de acabamento, entendeu? E geralmente esse tipo de estabelecimento é balcão e dono da estância com os filhos, esposa e algum funcionário, enfim. E a gente via esse modelo lá atrás, em 2017, a gente falou, bem, a gente quer trazer um modelo no qual esses clientes possam ser bem atendidos, possam ter um atendimento de home center numa loja de bairro em razão do seu tamanho. E com um mix de home center. Então, a gente já iniciou com esse mix. Então, o que é o mix de home center? É piso, revestimento, tubos de conexões, tintas, ferramentas, material elétrico. Só que o que é a diferença? A quantidade de SKU. Então, para eu ter esse mesmo mix, dentro desse espaço físico, que ali, nessa primeira unidade, tenho 500 metros quadrados de showroom, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar com VAR. Então, o primeiro passo foi, vamos escolher o mix dentro desse ambiente que a gente tem, dentro desse espaço, para oferecer as soluções para os nossos clientes e que o cliente entre na nossa unidade e tenha os seus problemas, vamos dizer assim, atendidos. Então, esse foi assim fez parte para a gente montar. Só que não tem nada a ver com a tua pergunta, porque tu perguntou o bairro. Isso é interessante. Foi bem legal. E tu trouxe um ponto para não perder depois a escolha do mix. Porque ela é muito estratégica para uma loja dessa. Beleza, vamos lá. E aí, bairro, de novo, né? Então, a gente começou a procurar. Precisamos de um bairro que a gente entenda que seja um bairro legal, bairro bom, populoso, tá? E que... fiquei até arrepiado aqui. Porque é para ver que não é mentira. E que se encaixe com aquilo que a gente está trazendo. E aí a gente foi... Aí também tem uma outra coisa. A gente ia comprar o imóvel. Então, é uma decisão mais
mais complexa, ela é mais difícil. Um risco maior, Risco né? maior. Então, dentro dessa análise, o que se faz na hora da compra de um imóvel, de um ponto comercial? Se o ponto comercial é bom, se funciona. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque eu vou aplicar dinheiro ali e que, se Deus o livre não der certo, eu ponho para alugar e vida que segue. Então, o ponto tem que ser bom. Uhum. De novo, isso é uma coisa que tu vai chamar 20 empresários, 25 vão falar, ponto tem que ser bom, mas porra, tem que ser mesmo. Não dá para negociar com ponto. E aí a gente foi e começou a pesquisar, na época, voltando aí 2016, se via em jornal, pegava classificados, pegava classificados ali no jornal. Não tinha nem foto, né? Era só o texto. Aí tinha que ir lá visitar. Cortava, aí domingo, sábado à noite, já pegava o jornal, já começava. Vocês iam juntos? Não, eu fazia na casa dele, eu fazia aí, recortava. Papai também fazia lá na casa dele e tal. Aí domingo a gente ia almoçar lá, na casa do papai e família, aí já ia com os papelzinhos aqui. Olha, eu selecionei esse, o Marcelo é esse, o papai é esse. A gente ia selecionando e ia ligando. Dentro disso, e aí falando com o corretor, porque assim, também aí uma dica aqui. Todo imóvel bom, todo ponto bom que a gente adquiriu, que a gente comprou, o ponto de partida geralmente é nosso. Corretor ajuda. Adoro corretor. Corretor, profissão excelente, tem que ter. Mas se tu deixar só na mão do corretor, dificilmente vai vir aquilo que tu quer no tempo que tu queres. E no valor que tu queres. Então, tu tens que ir realmente botar a mão na massa. Serve para tudo. Então, até na tua gestão ali, se tu deixar somente na mão de outras pessoas, vai acontecer, mas talvez vai ser mais custoso, vai ser mais demorado, não vai ser bem do jeito que tu queres. Não tá no teu grau de urgência e importância no momento. Isso. E aí foi justamente essa situação e a gente encontrou esse imóvel lá na Roberto Camelier. E chegando lá era uma casa bonita, era um sobrado assim, e de esquina, né? E a gente falou, aí foi o papai, foi o Marcelo, e a gente falou, porra, não, é uma rua boa, Roberto Camelier, é esquina. Tem fluxo constante. Tem fluxo constante. Bom. Na época, era mais centro Jurunas mesmo. Hoje, já é quase que uma Batista Campos, entendeu? Mas na época era um Jurunas mesmo, respirava ali, o bairro ainda respira, mas respirava mais. E aí disse, porra, essa aqui. Beleza, vamos para cima. Aí tinha corretor, aí fomos. Aí tinha a proposta lá, então não, vamos querer. Vamos assumir, tá fechado, palavrado. Quando foi para assinar e fazer, deu para trás. Caramba. Deu para trás. Não é isso, não é esse valor, não vai fechar. Puta que pariu. Porra, já tava na cabeça, já sabia como a loja ia ficar. Aí tu vai lá na experiência, né? Aí tu vai beber ali no onde tu tens. Exato. Porque se eu não vou beber no Marcelo, o Marcelo não vai beber em mim. Que a gente ali, eu tinha 20 e poucos anos, Marcelo nem 30 anos tinha. E só pra completar o que eu tava falando, vejo que o pai de vocês foi muito mentor pra vocês, né? Sempre. A vida até hoje. Sim, na vida como todo. A família, ela acaba mentorando e aí vai equilibrando coisas que foi dito e atuado pelo nosso pai, coisas que dito e atuado pela mãe. E depois, e assim, como eu casei com 27 anos. 27 anos. E aí eu comecei a namorar cedo também com a Laís, que é minha esposa. Com 21, ela 17. E aí depois a gente casou, 27, ela 24. Então, também pesa muito, que é aquilo
e você divide com a namorada, noiva e depois esposa. Legal. Então, ali, como você falou, pais ali te conduzindo de uma forma com liberdade, isso é importante. Por isso que eu falei lá atrás, sem imposição, que na imposição pode até dar certo, mas talvez, às vezes, tu não te realize. Você limita o potencial da pessoa, né? De É tipo um alguma jogador de forma. futebol. O cara é muito bom no ataque, mas coloca o cara obrigatoriamente na zaga. Ele não vai performar Não como vai. tu espera. Justamente, de alguma forma. E ali, dividindo no seu dia a dia, também a base da companheira que quer fazer somar, isso é receita para potencializar, para Champions League, pô. Sai da Série D, Série C, Exato. vai lá Champions League, jogar alta performance. E aí dão para trás lá o imóvel. Porra, e agora? Vamos procurar de novo, começa de novo e tal. Porra, e aí, pai? Espera aí. Não faz proposta. Porra, mas esse a mais que eles querem, pô, ainda tá no mercado. Tava barato, agora tá no mercado. Espera. Mas isso vocês tiveram a negativa do imóvel, foram pedir um conselho. A verdade... Para o que fazer. O que fazer, justamente. Exatamente. Então eu tinha um preço bom. Vamos botar aqui que vamos chutar um número aqui. Então vamos dizer que o imóvel valesse 100 mil e tava, sei lá, 70 mil. Porra, fechou. Aí volta para aquele pensamento de quem investe em imóvel. Porra, nem abrir loja, nem nada, só de adquirir é um bom negócio. Pode fechar. Aí quando foi para fechar, vai para lá, vai para cá, vai falar com quem vai falar, com quem precisava falar, o corretor não tinha falado com alguém, enfim. Volta de lá, olha, não é mais 70, é 100 agora. Que pariu. Porra, pai, mas tá... Calma. Quanto tempo tá esse imóvel aí? Não, o corretor disse que tá há pouco tempo, tá com procura. Faz uma pesquisa. Quanto tempo tá isso aí? Mais de ano. Então pronto, porra. Não é assim. Espera, não faz nada, dá uma sumida. Boa. E vai ver o que vai acontecer. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver, a gente vai por outro caminho. Dica de alguns milhares aí. Sem dúvida. A experiência, né? Milhões, talvez. Que é aquela, assim, só um comentário, né? Quem tem mais experiência, rodagem de vida, né? Também tem mentores e líderes, assim, que eu consulto. Sempre dá uma resposta, tenha calma e paciência. Respira. Até porque no grau que às vezes a gente tá de urgência e importância, a gente vai tomar decisões, por vezes, enviesadas por isso, né? Sim, com certeza. E acho que também trabalho com empresas familiares, na área de consultoria. Eu sempre recomendo para geração que está pegando um negócio, né? Em algum momento você tiver uma decisão muito importante que ela é irreversível, digamos assim, uma dessa que você vai ter um dispêndio de caixa significativo e etc., consulte o fundador. Peça a opinião dele, enfim. Sim. E por vezes a resposta é respira um pouco mais, espera, dá um tempo para te pensar com mais racionalidade e ter menos emoção. E reflete o que estão te falando. Porque tu vai, às vezes, consultar o fundador falar... Não faz isso. Tu vai lá e faz o que tu queria. Então, porra, não vai. Não adianta. Porra, perda de tempo. Ou então, porra, vai que ele fala o que eu quero ouvir. Beleza, eu vou e falo. Mas se ele falou que eu não quero ouvir, tá velho, não tá desatualizado. Outra geração. Não é, porra. Vai fazer merda. Então, aí, falou. Aí eu, agoniado. Porra. Mas beleza, vou escutar. E vocês dois, assim, nesse mesmo nível. Vamos ou não vamos? Ou... tamo junto. Vocês sempre foram muito bem alinhados. Alinhado. E a gente também divide certas coisas. Então, tem coisa que tá mais na minha caixa, tem coisa que tá mais na caixa dele. E a gente não vai por fora e tal. Não, esse negócio tava mais na minha caixa. Alinhado, o papai falou isso e tal. Então, beleza, bora aguardar. Aí passou aí uma semana, acho que quase uns 10 dias, aí veio o corretor de novo. Olha, falei lá, analisei e tal, disse que vocês são pessoas corretas e tal. Que, porra, não tem
ou não tem por que não fechar e tal. Mas tem que ser um pouco a mais. Porque realmente está abaixo. Então, vamos dizer, de 70 foi para 80, tá? Porra, aí cresci, né? Veio, né? Porra, não. Não, porra, não tem palavra. Não, é 70, mas eu tenho que consultar, né? Não é só meu, tem que consultar, meu irmão, tem que consultar. Aqui pra gente ver se ainda faz negócio. Aí foi finalizando, porra. Aí tu trouxe pra ti a negociação já, né? Eu posso conduzir. E aí trouxe, obviamente, aí chancelou aquilo que já tinha sido dito. Ó, voltou a negociação para nossa condução em função daquela estratégia ter sido aplicada da forma como foi orientada. Então, aí voltou o negócio, aí finalizamos, fechamos, aí assinou o contrato, adquirimos o ponto e aí iniciamos a obra, aí chamamos arquiteto, engenheiro, enfim. Aí começou realmente o negócio ali da Milano, no Jurunas, em Belém como um todo. Legal. Antes de partir para a próxima pergunta, queria só ressaltar 2 pontos bem legais da história de vocês, né? Acho que o primeiro é a gente entender no que a gente é potência, porque vocês foram para áreas, né, de advocacia, depois de distribuição, e vocês entenderam que aquilo não era o que vocês queriam. Então, nada contra essas áreas, né? Tem excelentes profissionais e empresas nas 2 áreas, mas às vezes eu não sou, a minha potência não é naquela área. E vocês tiveram a sabedoria de dizer, cara, minha potência não é aqui, minha potência é no varejo. E souberam desde o início também montar uma estratégia. Eu não vou entrar no mercado de qualquer jeito. Vou entrar no mercado atendendo uma brecha aqui que não está sendo bem atendida e que são as lojas de bairro, né? E foram montando isso desde o início. Eu achei... Mas o não entrar de qualquer jeito, tem que tomar cuidado com esse tipo de frase. Porque tu entra de qualquer jeito. Mas aí já entra no Tu entra de qualquer jeito. Mas fazendo algum tipo de planejamento. E aí essa é até a pergunta que eu ia fazer, né? Apesar da experiência ali da Uplima, apesar da família também que já tem essa experiência, aí tu entrou no ponto, né? O negócio já era de vocês. Sim. Não era mais, você não era mais colaborador como era no Uplima. Agora você já era o dono. Então peso é diferente, a tomar decisão é diferente. E aí como é que foi esses 7 anos de Milano, né? O que foi que vocês ali... Eu vou pegar o ponto ruim que normalmente ninguém fala no projeto. Você fala o bom, né? Então, o que vocês apanharam ali que, pô, Luiz, se eu começasse hoje, eu não ia apanhar nisso, que são os nossos principais erros? É diferente você ser o gestor. Ser o responsável da porra toda. É diferente. Se tu é um diretor, gerente, quer que seja, é diferente tem muita preocupação, mas seu fundador e o sono é diferente do fundador. O fundador não tem sono, porra. É isso que eu te falo, que sono. O fundador não tem sono. Sabia o que era acordado, sono. Né? Sabia o que era sono. É igual filho. Não tem sono. Sabia o que era sono antes, mas não tem. O nível muda. Responsabilidade muda. Tu sabes que a quantidade de pessoas e famílias que dependem da tua atuação, isso faz com que tu repense muitas e muitas coisas. Pelo menos deveria. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande virada de chave. Quando tu entendes que realmente a tua atuação ela faz diferença na vida de todo mundo. Ali, pelo menos da tua corporação. Porque assim, eu e Marcelo não fomos fundadores da Uplima. Então, se eu peço para sair, se eu vou tocar um outro projeto, a empresa continua. Só que eu não posso, não devo, não consigo, na verdade, e não quero, pedir para sair da Milano. Se eu peço para sair da Milano, o que vai acontecer? Então, essa é a grande questão. É muito parecido essa relação do... Assim, interessante que você colocou,
Porque quando a gente é incorporado numa organização já existente, a gente não tem essa carga de responsabilidade que veio de um fundador. Não E é vai muito ter. parecido Não. com o casamento. A gente não casa para descasar, né? A gente Claro. casa para seguir Ad eterno. ad eterno. Então, é muito importante, né, Luiz, complementar aqui com uma pergunta, o quanto os sócios fundadores devem estar alinhados. E eu até digo que, acompanhando sociedades empresariais que vêm de sócios que não têm vínculos familiares, como também sociedades que têm vínculos familiares, eu digo até que família é mais difícil, porque você já vem de um campo da vida pessoal e que você vai ver a vida corporativa e saber lidar com as agendas da porta para fora da empresa, né, que é para sua casa e vice-versa. Como vocês conseguiram ter esse match, esse equilíbrio como sócios, sendo irmãos, né? Uhum. E naturalmente, com esse pensamento que também vocês têm um casamento, né, que é a empresa, Sim. e conseguir fazer fluir bem, né? Assim, porque tem muita empresa familiar que passa por situações de conflitos internos. Vocês devem conhecer. Tá, é assim, porque... Como dicas gerais que vocês poderiam compartilhar? Qual é a maior dica aqui? Qual é... Aí vou usar uma pergunta que tu me fizeste lá atrás para resumir uma palavra. Então, a maior dica para uma sociedade é respeito. Você escreve lá, caps lock lá, respeito, tá? Porque assim, a partir do momento que você tem respeito pelo teu sócio, aqui é irmão e sócio. Eu tenho respeito pelo meu irmão e eu tenho respeito pelo meu sócio. Então, tu não consegue, tu não vais atingir determinados níveis por conta do respeito. Então, se tu tens problema, a gente, na vida também pessoal e da família, a gente não teve esse tipo de problema, então isso ajudou. Uhum. Mas se você tem esse tipo de problema, que eu tenho um irmão, uma irmã, quero fazer sociedade com ele ou com ela, e que a gente quebra o pau e tal, Uhum. beleza, faça a sociedade e coloque o respeito, coloque o limite. Aqui não passa. No acordado não sai caro. Jamais. Uhum. Aqui não passa. Isso aqui eu não vou admitir, isso aqui eu não vou aceitar. Mas não é eu, somos nós. Então, acordado não sai caro. No final, é assim, vamos desenhar as responsabilidades e vamos desenhar os limites. Uhum. Isso aqui não pode ser ultrapassado. Se esse limite for ultrapassado, caiu a sociedade de alguma forma. E isso vocês já fizeram até no momento da Triunfo, correto? Da distribuidora. Sim, Sim, né? sempre. Foi a regra O alinhamento, na verdade, ele sempre existiu. A gente, desde a Uplema, a gente aprendeu muita coisa e isso foi uma delas. Que a gente estando alinhado, né? Com quem? Eu tenho uma ideia. Antes de eu expor essa minha ideia, eu converso com o Mauro, né? Porque, de repente, ou ele me faz enxergar de uma outra forma, ou ele melhora a minha ideia. Na verdade, dois pensando sempre, eu acho que melhora. Então, eu acho que esse é o segredo para quem está nos escutando e está começando ou está pensando em começar, né? Se já tem um sócio, beleza, se está procurando, melhor ainda. Mas achando, conversa, como o Mauro falou, estipulem os limites, as regras, os dois juntos, pensando, que eu acho que essa que é a fórmula do sucesso, não tem como dar errado. Tem uma situação aqui, que a gente sempre adotou desde o início, desde a Triunfo. O Luiz que frequenta lá Milano sabe. A gente não tem sala individual. Então, os sócios, eles trabalham juntos. Legal. Tá? Lá na Milano, ou lá na Triunfo, era uma empresa menor, com menos funcionários. Inclusive, trabalhava a gente junto com o gerente da época, todo mundo no mesmo ambiente. Uma sala só. Uma sala só, tá? Quando foi Milano, a gente preferiu ter uma sala, diretoria. Então, essa sala tem 2 mesas. Depois tu vai lá, tá convidado para ir lá. Obrigado. Tomar uma água, um café. E tem lá a minha mesa, a do Marcelo, uma colada na outra, e 4 cadeiras.
E eu recebo lá, o Marcelo recebe lá. Marcelo é financeiro, sou comercial. Muitas das vezes eu estou trabalhando e está rolando uma conversa de financeiro aqui. Eu não estou diretamente atuando nessa conversa, mas eu estou participando. Assim como está rolando o comercial aqui, o Marcelo não está atuando diretamente na conversa. Tu, por algum motivo, vamos dizer, tu te empolgou com a negociação. Aí ele terminou, aí eu vou falar, epa, não vai funcionar, dá merda, não é assim. Porra, já ajusta. Então, é mais dinâmico, é mais fluido, é mais, tu perde menos tempo. E assim, menos linhas de comunicação. Claro, vocês são da gestão, vocês sabem. Se aquilo que está certo, tu potencializa e vai. Isso. Aquilo que está errado, tem que corrigir logo. Então, tu tendo mais pessoas ali olhando determinadas situações, é mais fácil de se corrigir, é mais fácil de colocar o trem no trilho novamente. Legal. A gente partir para nossa última pergunta, né? Já? Não era 5 horas, não ia bater o recorde. Naquela nossa próxima a gente faz. De Belém? Bater recorde. Qual é depois vê aí qual é o recorde de podcast em Belém, vamos bater recorde. Partindo para a nossa última pergunta, se vocês hoje, né, tivesse que dar uma dica ali para quem está começando, para quem está pensando em fazer uma transição como vocês fizeram também de carreira, né, qual seria a dica que vocês dariam? Pode ser cada um dar uma dica, tá? Bom, eu particularmente, né, passei por vários desafios desde o início. A Triunfo crescendo, e aí resolve abrir a Milano. O mês de dezembro de 2017 foi um mês que eu considero assim, foi o mês da minha vida, porque a gente abriu a Milano e com uma semana eu recebi uma notícia. A Dani falou que estava grávida da nossa primeira filha. Eu falei, pronto, até me emociono. Falei, pronto. Eu tava com a cabeça só Milano, aí tu imagina. Como tu falaste no início, que a nossa vida é... Aí tu namora, tu noiva, tu casa. Mas quando tu tem um filho assim, parece que tu pula... Vocês jogavam videogame antigamente, que tinha o Warp Zone? Tu passava da quinta fase lá pra nona. O aniversário da Milano são 2 aniversários. Não, foi o... Não, ela descobriu que estava grávida, foi. Eu me lembro como se fosse ontem. A gente abriu uma segunda-feira, quando foi no fim de semana. 2 notícias. Quando foi no fim de semana, mas você nem sabe, tô grávida. Porra, bacana, a gente estava querendo já faz tempo, né? E, bora, vida que segue. Imagina, uma semana de empresa. Aí, primeiro filho, né? Hoje em dia eu tenho outro, aí, mas quando tu tem o segundo, tu já sabe como é, porque já tem o primeiro, mas... Mais uma filial. Mais uma filial. Muda de CNPJ para CPF. Foi desafiador, entendeu? Então, eu tenho só que agradecer minha esposa, meus 2 filhos, que também contribuíram e contribuem todo dia, porque a gente tem um problema, a gente acaba compartilhando em casa também, né? A minha esposa, ela é médica, não tem a ver com material de construção. Mas vira e mexe, ela acaba que ela é uma empresária também. Então, acontece coisa lá, ela me pergunta, e quando eu tenho uma sacada aqui, às vezes no financeiro, olha, nem sabe, esse banco tal, vai lá, trabalha com ele também, porque tá legal. A gente conversa muito em casa, então ela me ajuda muito, né? Tanto na empresa como na parte da casa lá com as crianças. Mas voltando para a pergunta, eu acho que para quem quer começar, é aquela questão assim, você tem que estar decidido naquilo que você vai fazer. E contar com o apoio das pessoas, seja do seu sócio e seja do seu companheiro, se você tiver. Se não tiver, pai, mãe, enfim, tem que contar sempre com isso. E ser determinado. Volto lá para o início do podcast, da palavra gestão, organização, planejamento. Você tem que estar... Obviamente, muita coisa muda, tá?
Tu planeja um negócio e muda. Mas tu planejou, né? E aí, como tu tem aquele planejamento e mudou, tu só alinha, corrige a rota. Ou tu volta para onde tu tava, ou então não. Bora para aquele outro aeroporto ali que tá melhor de pousar. Então, mas o destino não mudou, né? Mas tu tava alinhado numa rota, entendeu? E isso, acho que é para sempre. Para sempre. Então, eu vou deixar o Mauro falar um pouco, mas só para finalizar, eu acho que é isso. Você tá decidido, planejado. No caso, eu só tenho um sócio, mas tem corporações que têm vários sócios. Então, tá alinhado com todo mundo e tocar o barco. Como quem diz assim, todo dia é um desafio, todo dia que você sai da sua casa para fazer o que tem que ser feito. Às vezes não é o que tu gosta. Não é o que tu gosta, não. A gente gosta muito do que faz, mas que tu não gostaria de estar fazendo. Quem não queria, de repente, acordar e estar numa praia, né? Ou tá viajando, ou tá, sei lá. Mas para você fazer isso, o que você gosta, você também tem que fazer o que precisa ser feito. Às vezes as pessoas confundem e acabam, de repente, não dando muito foco, aí o negócio desanda. Como em tudo na tua vida, né? Se tu não der foco também na tua família, a tua família tende a desandar. Sim. Se tu não der foco no teu trabalho, se tu não der foco nas tuas amizades, né? Muito importante. Enfim, eu acho que é por aí. Foco e determinação e trabalho. Eu sempre digo, trabalhando direito e com vontade, é muito difícil dar errado. Muito difícil dar errado. Só pegar um gancho antes de passar aqui pro Mauro. É interessante, eu acho que resume um pouco o seu modo de ver, né? E com essas situações que acontecem na vida que não estão sincronizadas, né? Como você gere bem o aspecto familiar, né? Isso é importantíssimo pro sucesso empresarial. A gente dá muito valor para a família. O Mauro conhece a família dele também. Ele é um gestor de famílias também. Exatamente. O cara que toca uma empresa... Família em primeiro lugar, na verdade. Família, Deus e o trabalho. A gente tem esse tripé. Então, tem família, fé. Então, a gente é católico. Mas quem não é católico tem a sua religião. E quem mesmo não tem religião, no mínimo, tem que ter uma fé. Acreditar em algo. Acreditar em alguma coisa, né? Você tem que acreditar em alguma coisa. Então, família... Então, assim, a gente é oriundo de uma família. Somos dos nossos pais. E aí, com o casamento, a gente forma uma nova família. Então, porra, tu deixou de ser... Não, porra, não deixei. Mas é uma nova família. Sim. Então, o Marcelo tem a família dele. É ele, Dani, Marcelinho e Daniel. Eu tenho minha família. Eu, Laís, Letícia e Antonella. A gente almoça todo domingo, faz as coisas. Tem o papai, tem a mamãe, tem a minha irmã, a Priscila, tem o meu cunhado, o Raul. Então tem uma família, aí tem uma outra grande família. Que, por sinal, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu cunhado. Tem que falar a data, né? 12 de abril, né? 12 de abril. Enfim, parabéns, Raulzinho. Parabéns, Raul. Então, e tem aí, mas depois tem mais uma grande família, que tem tios, aí primos, tias, enfim. Mas a família mesmo é a tua ali nuclear da tua casa. Então já tem fé, família e depois trabalho. Então esse tripé, ele precisa estar na vida da pessoa. É princípio lógico. Aí o lazer onde entra? Vai entrar aí, acima desse tripé. E outra demandante vai entrar, mas esse tripé tá lá. Ele tá lá é inegociável. Não, esse é o inegociável. É princípio lógico. São os pilares. Pilar. Então não tem como não ter. O resto você vai adaptando. Se tu não tiver um desses, de alguma forma a tua vida não vai cair, não vai estar equilibrada e não vai estar completa. Existe vida sem isso aí? Existe. Mas possivelmente não está completa, não está equilibrada. Então, para estar equilibrado, tem que respeitar esse tripé aí. Mas aí eu te cortei. Não, era para pegar exatamente, seguinte, passar para ti, né? Que no decorrer da história de vocês, e eu acredito, né, Luiz também, você que tem grande experiência, o grau de sucesso de uma empresa, especialmente familiar, é a relação da família, né? Interna. A relação entre irmãos, pais, etc. Sim. Porque não deixa de trazer esses princípios, né? Para continuidade, que futuramente também vocês vão, no negócio crescendo, até fazer a sucessão de vocês mais futuramente, sim, enfim, claro, né? Com certeza. E como vocês lidam bem com essa relação, sim, né? Família, até o resumo disso é serem sócios, sim, né? Acho que é o grande resultado. Quando tu és oriundo de uma família
e que tu tens as mesmas criações, certamente tu pula várias fases de um alinhamento ali de sócio, tá? Uhum. Por quê? Porque nas situações que vão acontecer, as tomadas de decisões, elas vão ser, na maioria dos casos, similares. Uhum. Que você vem já com uma programação na qual tu já passou por certas situações e teu pai e tua mãe, eles tomaram determinadas decisões. E tu tá vivendo ali aqui. Então, o Marcelo viveu, eu vivi. Uhum. Então, possivelmente, você vai tendenciar para decisões similares. Então, isso vai ajudar. Só que também isso, em algum momento, te atrapalha. Uhum. Porque se tu tens pessoas que vão decidir mais ou menos do mesmo jeito para situações que vão acontecer, tu diminui a possibilidade de soluções. Sim. Então, um pensamento mais contornado, limitado. Tu né? diminui a tua quantidade de soluções. Então, o que a gente identificou também? Então, a gente vem se desenvolvendo para ampliar o nível, ampliar o repertório de decisões em situações que vão acontecendo no dia a dia da empresa, da família, da vida pessoal e profissional como um todo. Por quê? Porque a tua família te gera uma carga muito boa de experiência, mas te gera carga ruim também. Então, se tu estás acostumado na tua família, num problema, tu não resolver e tu ir por outro lugar, na tua empresa tu vai fazer a mesma coisa. Com certeza. Vai fazer a mesma coisa. E aí que tu vai colocando o dedo na ferida. Tu fala, não posso ter mais esse tipo de atitude, não posso agir dessa forma. E aí tu muda o padrão de comportamento. Tu mudaste o padrão de comportamento, tu vais ter o resultado e a consequência ali na tua empresa. Então, eu, Marcelo, e aí todos os empresários, obviamente, as pessoas, elas precisam entender essa mudança de padrão de comportamento. Então, você ter uma diretriz, por isso que tem que ter princípio. Então, o teu princípio está aqui. Fé, trabalho, família. Então, se tu tem esse princípio, na dúvida, tu vai beber onde? Tu vai lá. Tu vais mergulhar lá. Vai falar, onde é o meu direcionamento? Se eu não sei para onde eu vou, que é baseado nos princípios que eu tenho de vida, qualquer caminho vai servir. E vai ser fácil de manipular. Tu vai ser muito manipulável. Porque se eu te vender uma história relativamente interessante, tu vai cair, porque tu não tem princípio. Então, se tu tá na dúvida, por isso tu falou lá, tu vai beber onde? Vai beber na sabedoria. Aí tu vai lá na experiência. Vai falar como foi que aconteceu na tua época. O que tu fizeste? Para resolver esse problema. Para resolver esse problema. Ele vai falar, olha, eu fiz isso. Pô, mas na tua época não tinha WhatsApp. Porra, na tua época não tinha singular. Porra, na tua época não tinha. Eu fiz assim. Porra, a gente vai, pega essa informação e joga no que a gente tem hoje. Até fazendo rápido, sei que a gente está no caminho final, mas como a gente trocou esse aspecto de fé e também minha religião é católica, né? Não é à toa que a gente tem fontes históricas que servem para reflexão, né? Eu sempre, quando penso em negócios, Luiz, assim, uma decisão, até mesmo numa discussão com clientes ou dentro da minha administração da empresa, eu olho Provérbios, que tem muitas reflexões ali na linha de negócios, né? E tem princípios linha de tudo, né? Exato, e demais livros também da Bíblia, né? Que tem princípios pré-estabelecidos, lógico, com o contexto daquela época, sim, mas que são pilares que você aplica naturalmente. Se tu seguir os provérbios, tu tá eleito. Tu vai ser o melhor do mundo daquilo que tu te dispor a querer ser, mas tem que seguir. Exato. Não pode só ler. O problema é esse. E o interessante nessa nossa troca, né? É que, então, até peço nesse caminhamento final, se para um empresário ter sucesso, o negócio crescer, escalar e, enfim, abrir novas unidades, enfim, prosperar, você primeiramente precisa ter claramente os seus princípios de vida, né? Isso é importante, essa reflexão. É e não é, porque não tem receita para a situação dar certo. Tu pode pegar a pessoa mais desguiada do mundo e ser um baita empresário. Tu pode pegar o cara mais correto do mundo e o cara só faz quebrar.
Então não tem o mercado, não tem regra que vai te falar, olha, é assim, essa é a receita do bolo. A receita tá lá, todo mundo tem a receita, mas quem é que sabe fazer? Então não tem esse caminho. O que tem? Tem atalhos, tem mapa, tem livros, podcast, canais de YouTube, tem várias situações que vão te levar a chegar naquele resultado mais fácil. Mas assim, a receita certa para aquilo acontecer é o trabalho todo dia. É fazer todo dia aquilo que precisa ser feito. E assim também, só voltando lá para o gancho da pergunta, para quem está querendo começar e tudo mais. Não existe ambiente perfeito, não existe momento perfeito, não existe empresa perfeita. Milano tem 7 anos, vai para 8. Tá perfeita? Tá longe de estar perfeita. Com 50 anos, tá perfeita? Tá longe de estar perfeita. Não vai estar perfeito, porque se estiver perfeito, tá errado. Não existe. Não existe. Se tiver tudo perfeito, tá errado. É tipo criança quando tá muito calada. Criança quieta. Tá com algum problema. Tá cutucando aqui debaixo da mesa e tá criança quieta, pode pegar o termômetro. Tá com febre, tá com danificando. Então, assim, só para fechar a questão de quem quer começar. Começa e as coisas vão acontecendo, obviamente, com planejamento. Aquilo que eu falei, né? Você planeja. Vai ter que mudar a rota? Vai. Mas começa com planejamento. Não deu certo, normal, né, mudança. Dá o passo, volta. Não deu certo mesmo? Fecha, porra. Fecha. Não é vergonha pra ninguém. Vergonha é todo mês perder dinheiro. Sim. Fecha. Porra, aprendi. Porra, perdi 300 mil nessa operação aqui. Beleza, perdeu monetariamente. Fechou. O que tu aprendeu? Aprendeu alguma coisa. Então, tu investiu 300 mil em aprendizado. Sim. Porra, poderia ir lá no G4 e investir 40 mil. Sairia mais barato. Beleza. Tu investiu 300. Sim. Quebrou. Volta e depois começa do zero, se tiver condições, e faz de novo. Ou chama alguém. Pô, dessa vez, fazer diferente. Vou chamar alguém. Porque eu errei nisso aqui. Vai lá e faz diferente. Traz os reforços ali. Faz diferente. Não vai fazer igual que tu vai quebrar de novo. Ah, não. Mudei o segmento. Continuo fazendo a mesma coisa. Vai quebrar. Vai quebrar. Então, só para a gente finalizar também esse tópico, tem soluções baratas, medianas e caras. Você quer começar tem uma ideia, não sabe o que é um plano de negócio, nunca fez, só tem a ideia, vai lá no Sebrae, pô. Vai no Sebrae e começa a falar com quem pode te ajudar. Então, estou falando pessoas que têm 10 mil reais para investir para abrir seu primeiro negócio. Vai lá no Sebrae. Não faz sozinho. Ah, não, quero um negócio mais que vai demandar mais dinheiro, eu quero uma assessoria, uma condução mais exclusiva. Aqui, vai aqui com a Singular, vá com outras empresas do segmento, do mercado, que seja, ou alguém que consiga te orientar para você diminuir risco. Perfeito. E você tem condições de começar com um risco menor. E começa, porra. Começa. Porque também faz... Aí, vamos dizer, o Luiz fez um plano de ação, porrada, bonitão. Olha aqui, ó. 300 páginas. O cara, quando pega, porra, por onde eu vou começar? Pelo início, porra. Mas faz. Tem que sair do Só papel. o plano não vai funcionar. E eu tenho um plano. Ah, daqui a 1 ano e meio que eu vou estar com mais caixa, vou já começar, é outro plano. Já mudou. Aquilo que tu planejou já mudou. Imagina daqui a 1 ano, 2 anos. Então, começa e vai sentindo as dificuldades. Errar, né? Todo mundo erra. Isso é o fato. Agora, o X da questão é você ser
bastante rápido para corrigir o erro. Sim. Aham. Se tu ficar insistindo, como o Mauro fala, aí a tendência realmente é desandar. Mas se você tiver o time e corrigir esse erro, o erro é um aprendizado, não deixa, né? Deixa de ser. Agora, só para encerrar, isso já é uma dica, né? Isso é uma dica de ouro para vocês. Contratem uma consultoria. Né? A gente tá aqui para isso, né? Isso é uma dica, tá? Não estou dizendo que... Porque mas, enfim, o valor investido na consultoria vai fazer com que tu não perca aquele dinheiro para ficar puto e até para desistir. A título de exemplo, nós temos duas, né? Nós temos duas. Nós temos duas consultorias. Né? Uma é o nosso amigo aqui, Luiz, da Singular. Acelera o resultado, como o Luiz falou, e também evita a frustração. Porque quando você te sente sozinho, tu divide tanto a parte boa como a parte ruim, e também te ajuda a enxergar rápido aquilo que tu precisas para tu parar de errar e começar a acertar. E também não existe solução para aquilo que tu tá errando, tu fazer a mesma coisa, porra. Tu vai continuar errando. Então, tu vai ter que mudar para ter resultados diferentes. Então, a consultoria, ela tá ali para te ajudar. A consultoria vem de fora, né? Às vezes a gente está mergulhado ali na operação e as coisas estão acontecendo, tu não tá vendo. Mas aí tem um cara de fora, porque como quem diz, vou dar o exemplo aqui do Luiz. Ele atende a gente, material de construção, mas como o Mauro bem falou no início, ele atende distribuidora, atende loja que vende roupa, atende supermercado. Enfim, de repente, ele vê uma situação numa loja que vende roupa que serve para mim. Mas como eu nunca vendi roupa, eu não ia descobrir isso sozinho. Aí ele vai, planta ali. Marcelo, o que tu acha disso? Não sei o que e tal. Porra, Luiz, show de bola. Vamos tocar. E aí tu vai tendo ajuda externa. Sempre é bom. Sempre é bom. Isso faz parte ajuda bastante. Eu acho que foi bastante aprendizado, muito conhecimento. Até eu que tenho conversa com vocês ali frequente. Pô, aprendi bastante Não aqui. sabia de muita coisa, né? E te esconde algumas coisas. Te esconde. A gente passa pela porta, começa a falar do dia a dia da empresa. Mas acho que foi muito enriquecedor o papo. Tenho certeza que quem acompanha o podcast vai gostar bastante. A partir daqui pro final, vou deixar o contato de vocês. Posso passar? Pode, claro. Lógico. Então, quem quiser acompanhar o dia a dia aí do Mauro e do Marcelo, Instagram aqui do Marcelo, primeiramente, Marcelo G. Rodrigues, né? Marcelo G. Rodrigues. Marcelo G. Rodrigues, sem if, sem ponto. Sem nada. Só jeito que veio ao mundo. Do jeito que veio ao mundo. Só procurar lá. Vai encontrar lá ele, a família dele, né? Eles compartilham muito também o dia da família dele. Sim. Então, o que eles falaram aqui é muita verdade. Mauro G. Rodrigues também. Isso, tudo junto. Tudo junto. Quem quiser comprar na Milano, se ainda não conheceu a Milano Home Center, aproveitando que tá até aqui também a logo deles na TV. Milano.center, o Instagram. E tem o e-commerce também, né? milanocenter.com.br. Todo o mix da loja tá no e-commerce, então é só chegar lá e fazer seu pedido. Andrew. O WhatsApp tá lá também no site. No site, a pessoa entra. Jogou no Google também, contra rápido. Vou colocar também o WhatsApp deles na bio. Se você vê pelo Spotify, se você vê pelo YouTube, vai estar lá também o WhatsApp direto para vocês, tá bom? O Luiz falou que, no caso, só pegando o gancho, quem quiser conhecer a loja, nós falamos muito da inauguração, né? Falamos muito nos Jurunas, mas como a gente falou no início, são 4 lojas, né? Com essa mesma pegada, nos bairros, né? Então, para quem não sabe, também as outras 3, uma na Marambaia, na Rodolfo Schermont, a outra fica na Pedreira, na Pedro Miranda. Frente ali a cabana, né? Frente ali a cabana ali. E a outra na Cidade Nova, na frente do Batalhão dos Bombeiros ali. Na Rua do Bombeiro. Isso. Sei que tu no todas final... na mesma pegada. E quem for também, eles têm um diferencial lá na Milano, que é o atendimento do PJ, né? Então, quem for empresa, condomínio, escola, construtora... Hospital. Faz cadastro. Faz cadastro, atendimento ali diferenciado, com entrega, vendedor exclusivo. Dependendo da situação, venda no boleto, enfim. Tem solução para tudo. Isso nem foi alinhado, né? Enfim, o Luiz me convidou para o projeto, mas vou dar o depoimento aqui como cliente, né? Tenho um avô ali de 88
E é aquele que faz obra todo dia em casa, né? Para manutenção, enfim. Sim. E ele mora na Marambaia, próximo, aliás, quase em frente a Milano, a rua ali, enfim. E a gente sempre comprou instância, ou seja, do bairro, né? Aí a loja inaugurou na frente, e aí com o decorrer do tempo ele começou a ser um frequentador. Comprando qualquer coisa assim para fazer uma obra, enfim. Depois ele me demandou isso, olha, a gente precisa comprar mais coisa. Aí eu comecei a frequentar a loja, conheço, já comprei diversas vezes ali, atendimento, etc. Enfim, como cliente mesmo, né? E é interessante ver essa mudança também dos bairros, né? Como estão recebendo home centers, aumentando o nível de serviço, de qualidade de mix, né? Então tem um cliente fiel ali, naquela loja da Marambaia, que se for para comprar um parafuso, ele tá indo lá. Que bom. E aí é uma experiência. Hoje passa o contato do teu avô. Com certeza. Vou dizer para fazer um recebimento lá nele, obrigado. diferenciado, falar com a gerente, a loja atender ele de uma forma ainda melhor. Legal. E aproveitando, deixando meus contatos, Luiz, eu uso muito o LinkedIn, que é a minha ferramenta mais corporativa e de trabalho, então é Andrew Brito, você pode me seguir no LinkedIn, aquela rede social que também tem muitas empresas e profissionais ali, e o Instagram também, mesmo nome, andrew.brito, você me segue lá e conhece um pouco da minha rotina e também do dia a dia de trabalho. Obrigado, e foi um prazer aprender com vocês, tudo na prática, né, como é o nome do podcast. Isso. Então, gente, fechando, meu Instagram, eu.luizmelo, Instagram da Singular, singular.consultoria, e o podcast também tem o Instagram dele, que é Gestão na Prática Podcast, tá bom? Então você que tá vendo agora o podcast, bata aí uma foto do YouTube, dê um print no Spotify e marca a gente lá, marca os convidados também, a gente vai ter muito gosto em estar repostando ali o story de vocês, tá bom? O podcast vai estar disponível no YouTube, no Spotify e também vários cortes aí, das principais dicas aqui que o Mauro Marcelo trouxeram pra gente lá no Instagram. Gente, muito obrigado. A estreia foi excelente, né? Foi fantástica, muito aprendizado aqui de sociedade, de estratégia. Foi realmente maravilhoso. Muito obrigado, viu? E com certeza a gente vai ter outros episódios aí pra contar mais dessa história, que eu sei que vocês passaram aqui 10% de toda a experiência de vocês. Eu agradeço também o convite, fico extremamente lisonjeado de fazer parte da estreia, né? Obrigado, Luiz. Tamo junto. Pela confiança, né? Muito feliz de estar aqui. A gente agradece e vida que segue. Precisando, já sabe nossos contatos. Só falamos de uma loja. Então, pois não 3 lojas. Ainda tem muita história aí, né? Não é trilogia, não. Vai Ficou no Jurunas aí, né? Nós estamos no Jurunas. Porque a gente falou basicamente do desafio de abrir Isso. o Jurunas. Vocês não sabem o que foi o desafio para abrir o resto. As outras. Então tem aí. Luiz sabe uma parte. Tem temporada aí para vir. Tem. Temporada para vir. Você vai marcar o segundo episódio. Para falar da abertura das outras. Mas agradecer, Luiz. Agradecer, André, o espaço e também deixa muito feliz saber que a gente está começando aqui um projeto que tenho certeza que vai ser sucesso, já é sucesso, e que a gente volte outras vezes aqui já em outras temporadas, em outro momento, nos quais a gente possa estar também dialogando nossos crescimentos profissionais e pessoais. Tá? Show. Bacana, obrigado. Obrigado, Andrew, pessoal. tua palavra final? Gente, muito obrigado. Assim, acho que a proposta do projeto é gestão na prática, então o podcast é leve, essa troca, experiência real, e que a gente agregue muito ao nosso ecossistema de empresários, em pessoas que estão dia a dia construindo o Brasil cada vez melhor, e também uma região aqui como Pará e a capital, Belém. Até a próxima. Gente, é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.